específica para o tratamento. Olha só. Vamos falar um pouquinho de mobilizações das articulações periféricas, né? A gente fala um pouquinho dessas características das mobilizações das articulações periféricas, mas, no entanto, nós abordamos alguns termos de osteocinemática e artrocinemática. Então, conhecimento básico, né, que vocês precisam ter, né, como estudantes e como futuros fisioterapeutas. O profissional precisa conhecer e ser capaz de examinar a anatomia, a artrocinemática e a patologia dos sistemas neurológicos e músculos esqueléticos. Então, nós temos alguns movimentos que eles são fisiológicos e outros movimentos que são considerados acessórios, tá? Os movimentos fisiológicos, nós já falamos lá em anatomia, né, sistema locomotor, falamos também na parte no início de fisioterapia em movimento, que são aqueles que o paciente pode fazer voluntariamente. Flexão, extensão, abdução, adução e as rotações. Quando nós falamos desses movimentos voluntários, esses movimentos voluntários são chamados de movimentos osteocinemáticos, tá? Então, a nomenclatura, né, de osteocinemático vem desse movimento realizado voluntariamente pelo nosso paciente. No entanto, nós temos, ao mesmo tempo que nós realizamos esses movimentos fisiológicos, nós teremos movimentos acessórios sendo realizados dentro da articulação. Então, são aqueles que ocorrem dentro da articulação, porém não podem ser feitos de forma independente pelo paciente. Esse movimento nós chamamos de movimentos artrocinemáticos. Então, são aqueles movimentos realizados dentro da articulação. Deixa eu só liberar um aluno aqui. Pressiona. Apareceu para mim. Então, olha só. Por que nós precisamos saber, tá, esses movimentos artrocinemáticos? Vocês verão, ao longo do curso, que nós temos algumas práticas fisioterápicas que são chamadas de mobilizações intra-articulares. Isso eu explico um pouquinho mais à frente, mas dependendo do movimento que nós precisamos ganhar com esse paciente, nós vamos identificar qual é o movimento artrocinemático, que não é de flexão. No movimento de flexão, o que acontece ali pensando na flexão de glenomeral, tá? Movimento de flexão. O que ocorre ali com a cabeça do húmero quando eu realizo esse movimento de flexão? A cabeça do húmero, ela vai posteriorizar, ela vai anteriorizar, ela vai lateralizar. Eu preciso identificar isso, porque eu vou realizar movimentos, chamados de mobilizações intra-articulares, pensando em ganhar um movimento de flexão, um movimento de extensão, que seja. Então, a gente precisa identificar e saber esses movimentos artrocinemáticos. O primeiro, e acredito que seja o mais complexo, é chamado de lei do côncavo e convexo. Primeiro, antes de explicar o que é essa lei de côncavo e convexo, nós precisamos saber o que é uma estrutura côncava e o que é uma estrutura convexa. Quando eu tenho algo, que tenho assim uma parte mais funda, uma parte aí que tem um abaulamento, na verdade um espaço, uma depressão, vamos colocar assim, eu digo que essa estrutura ela é côncava. Diferentemente, se eu tenho uma estrutura ali, onde ela tem ali a sua extremidade, ou esferoide, ou mesmo abaulada, eu digo que essa estrutura ela é convexa. Então, dando um exemplo, no nosso sistema esquelético.
eu tenho aqui um osso da pelve e eu tenho aqui o acetábulo. O acetábulo, ele é uma estrutura côncava, ok? Então, o acetábulo, ele é côncavo. Em compensação, eu tenho aqui o fêmur, e o fêmur, ele tem essa extremidade aí esferoide, onde eu tenho essa extremidade convexa, tá? Então, dessa forma, a gente consegue identificar o que é uma estrutura côncava e o que é uma estrutura convexa. Conseguiram entender, para a gente poder explicar o que é essa lei do côncavo e convexo? Senão os alunos ficaram perdidos. Mandem aí para mim, fazendo favor. Não precisa ficar com dúvida, não. Desliga o TikTok, fala aí para mim. Pamela, Larissa, Eduardo, Raila, fala aí para mim. Beleza, Joana. Então, olha só. Eu tenho aqui o fêmur. Olha só. O fêmur, a cabeça do fêmur, ela é uma estrutura convexa, tá? Então, ela é convexa, ela tem essa característica mais esferoide, ela não tem profundidade, tá? Então, tudo que apresenta aí uma certa profundidade, vamos colocar aí, né, que vocês tiveram um sulco, nós teremos ali, né, uma depressão, nós teremos uma estrutura côncava. Então, no caso aqui do osso da pelve, essa região aqui, né, o acetábulo, olha só, ele é profundo, né, ele tem ali essa depressão. Então, nessa depressão, né, nessa região aqui, eu falo que essa região é uma região côncava, tá? Os alunos têm um pouco de dificuldade em entender o que é côncavo e o que é convexo, tá? Côncavo, tá? Uma bacia. A bacia, ela é o quê? Côncava. Deixa eu ver uma outra coisa aqui. A minha xícara aqui, ó, essa estrutura aqui é uma estrutura côncava. Em compensação, eu tenho essa daqui, que ela é uma estrutura convexa. Isso, tipo a colher. Mas, Ana Luísa, a colher, ela é côncava ou convexa? Ah, muito bem, eu ia te pegar nessa. Ó, uma colher côncava, convexa. Ok? Côncava e convexo. Foi? Show. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Então, olha só. Como que funciona essa lei, né, a regra do côncavo e do convexo? Primeira coisa que nós precisamos identificar qual é a extremidade desse osso fixo. Então, eu tenho aqui, ó, um osso fixo e um outro osso fixo. A extremidade desse osso, ele é côncavo ou convexo? Então, nesse caso aqui, a estrutura do osso, a extremidade desse osso fixo, ele é côncavo. O osso móvel, ele é convexo, tá? Então, aqui eu tenho o osso fixo côncavo e o osso móvel convexo. Percebam que eu tenho aqui uma seta vermelha e uma seta em azul. A seta vermelha significa, ó, deslizamento da superfície articular, artrocinemática, ou seja, um movimento realizado dentro da articulação. Seta azul, movimento do osso distal, osteocinemática, tá? Então, o movimento que eu comentei com vocês, movimento de flexão, extensão, abdução, adução e as rotações. Então, olha só, prestem atenção, quando o meu osso fixo, ele apresenta uma extremidade distal côncava e o osso móvel apresenta essa extremidade convexa, o movimento
artrocinemático será o oposto ao movimento osteocinemático. Como funciona isso? Ó, osso, tá? E aqui eu tenho meu outro osso. Olha o movimento que será realizado aqui na minha mão e o movimento que será realizado aqui na região do meu cotovelo, na parte distal. Ó, aqui, o movimento artrocinemático, ele foi inferior e o movimento osteocinemático, ele foi superior. Conseguiram entender? Fala aí para mim, abre o microfone fazendo um favor. Porque como eu estou compartilhando, não consigo ver o chat. Fazendo um favor aí. Eu acho que eu consegui entender, sim. Foi? Tá, eu vou explicar o outro, depois a gente volta de novo. Tá. Quando o meu osso fixo, ele apresenta uma extremidade convexa, tá? Então, quando ele apresenta essa extremidade convexa, e o osso móvel, ele apresenta essa extremidade côncava, o movimento artrocinemático e o movimento osteocinemático irão para a mesma direção. Então, exemplo, ó, osso fixo, osso móvel. Observem o movimento da minha mão e observem o movimento do meu cotovelo. Ó. Ok? Ó, os dois, nesse caso aqui, eles superiorizaram, tá? Então, por que nós precisamos saber isso? Deixa eu só liberar outro aqui. Por que nós precisamos saber isso? Exemplo, eu tenho aqui, ó, meu osso pélvico, tá? Uma parte do meu osso da pelve, e eu tenho aqui o meu fêmur. Côncavo, convexo. Olha o movimento da cabeça do fêmur e olha o movimento, tá? Nem está na posição anatômica, mas só para a gente poder identificar. E olha o movimento que vai ser realizado na parte inferior. Olha só. A cabeça do fêmur veio para trás e a região distal do fêmur foi para cima, tá? Então, ó, esse inferiorizou e posteriorizou, esse, a parte distal, anteriorizou e superiorizou. Por que eu preciso saber disso, tá? Exemplo, eu vou atender um paciente e esse paciente ele tem uma dificuldade em realizar um movimento de flexão de coxo femoral. Tá? Então, meu paciente ali tem uma dificuldade muito grande, não consegue realizar esse movimento por alguns motivos específicos. Então, eu vou lá na região da coxa femoral do meu paciente e eu sei que o movimento de flexão de coxo femoral, a cabeça do fêmur, né, no movimento de flexão de coxo femoral, a cabeça do fêmur ela vai para trás e desce. Então, o que eu faço? Eu vou lá na região pélvica do meu paciente, eu jogo a cabeça do fêmur para trás e inferiorizo. Tá? Então, isso a gente chama de mobilização intraarticular. Mesma coisa aqui, tá? Vamos dizer que aí a cabeça do rádio, eu tenho a una. Lembra que a una, ela tem a tróclea ali, que ela é côncava, e eu tenho ali embaixo, no úmero, na verdade, eu tenho a tróclea e o úmero ali e o capítulo no úmero, e eu tenho ali a extremidade ali, onde que vai do alécrono, onde que vai se articular com a una. Esse movimento, ó, quando ele faço o movimento de flexão, a minha extremidade ali proximal da una, ela vai fazer isso aqui, ó.
esse movimento na tróclea, tá? do meu húmero. Então, eu chego ali para o meu paciente, começo a mobilizar, querendo ganhar o movimento de flexão. Então, eu só consigo fazer isso se eu souber para onde está indo o movimento, né? Para onde está indo o osso, e se esse osso ele é côncavo e convexo. Eu sempre dou muito esse exemplo, às vezes a gente não tem uma noção muito ampla, né? Ainda mais vocês que estão começando agora, da importância de uma mobilização intraarticular. Os meninos aí, né, que gostam de futebol, as meninas também, não lembro o ano, mas o Ronaldo Fenômeno, ele teve uma lesão muito feia, né, muito forte, assim, eu lembro que mostrou na televisão na época, a patela ali, luxando ali, né, porque houve ali um rompimento do tendão patelar, e falaram que o Ronaldo nunca mais iria jogar. O Ronaldo veio para o Brasil, fez fisioterapia por um longo período com um fisioterapeuta filé, né, no Rio, e ele mesmo, em uma das suas entrevistas, ele fala que trabalhou muito essa questão de mobilizações, tá? Movimentos artrocinemáticos, porque o Ronaldo ele era incapaz de realizar o movimento por conta da lesão, por conta do procedimento cirúrgico que foi realizado devido à lesão. Então ele trabalhava muitos movimentos artrocinemáticos para ele não perder esse movimento. Ronaldo conseguiu recuperar, né, de uma forma assim, fenomenal. Ganhamos mais uma Copa com ele, e o Filé acabou aí se tornando sócio dele, na verdade, em algumas clínicas de nós conseguirmos implementar, aplicar, né, mas lá no início mesmo, entender o que é essa regra aí do côncavo e convexo, o que é essa mobilização, que nós conseguimos fazer com o nosso paciente, e sabermos que teremos um grande ganho quando nós realizamos isso com os nossos pacientes, tá? Outros movimentos artrocinemáticos são os movimentos aí de rolamento, onde um osso ele rola sobre o outro. Na literatura também coloca quando um ponto de um osso ele rola sobre vários pontos de um outro osso, tá? Então, isso também vocês encontram aí na literatura. Nós temos outro movimento, isso é tudo, todos os movimentos realizados dentro da articulação, tá? Nós temos movimentos de deslizamento. Esse movimento de deslizamento nós vemos principalmente, conseguimos realizar principalmente em ossos de características planas, como aí no caso da coluna, mas no osso sesamoide, no caso da patela, nós realizamos também, mas ela também realiza. Não sei se vocês já pararam para perceber, mas quando nós realizamos o movimento de extensão do joelho, a patela ela sobe, tá? Então ela superioriza, ela realiza esse deslizamento superior, e quando eu volto, ela desliza inferiormente, tá? Então a gente vê muito isso, esse deslizamento na patela também. E na região do punho, como mostrado aí na imagem inferior, nós realizamos esse movimento de deslizamento de punho, tá? Então entre os ossos ali radiocarpal, tá? Da articulação radiocarpal, nós realizamos, e nessa imagem aí, o nosso terapeuta está realizando uma mobilização intraarticular. Professor, travou. Característica, né, específica de algumas vértebras, como no caso aí... Deixa eu liberar aqui. Professor, você pode voltar, por favor, porque travou na explicação anterior. Beleza, qual parte? Travou, aí eu volto. Mento.
Foi do rolamento ou antes? Não, um slide antes desse Rolamento. rolamento. Deixa eu voltar aqui. Vai, pô. Deslizamento. Foi esse que travou? Isso. Show. Eu falei com vocês, né, que nós temos ali a vértebra, o deslizamento, ele é uma característica dos ossos planos, né, como no caso ali das vértebras, das faces planas, desculpa, né? A vértebra não tem essa característica de plano. Mas face plana, nós temos do osso sesamoide da patela, tá? Então, quando nós realizamos esse movimento de extensão, a patela ela superioriza e inferioriza. Então, quando eu faço movimento de extensão, a patela sobe, e quando eu faço movimento de flexão, a patela desce, tá? Isso a gente avalia quando vocês chegarem lá em membros inferiores, será uma avaliação que nós iremos realizar, essa movimentação patelar. Na imagem aqui embaixo, nós temos ali um terapeuta realizando um deslizamento na articulação radiocarpal, onde ele realiza ali uma mobilização intraarticular, tá? Então, seja para ganhar flexão ou extensão, ele está realizando ali uma mobilização. Travou a região distal de rádio e una e mobiliza, tá, a região ali de carpo e metacarpo. É um tipo de movimento. O outro é um giro. Nós temos aí a vértebra C1 e C2. Nós temos esse movimento de giro, então, a característica ali do pivô, mas também nós conseguimos realizá-los em vértebras, tá? Entre uma vértebra e outra. No entanto, quando realiza esse movimento, né, quando nós realizamos esses pequenos movimentos de deslizamento, de giro entre uma vértebra e outra, nós chamamos ali de cisalhamento, tá? Esse cisalhamento ocorre entre as vértebras e, se for realizado de uma forma contínua, ele acaba se tornando patológico, tá? Tendo desgaste do disco e levando o nosso paciente a desenvolver uma hérnia ali. Compressão, quando nós pensamos em compressões, nós temos tanto a nível de joelho e especialmente a nível vertebral. Nós temos as vértebras, entre uma vértebra e outra, nós temos o disco intraarticular, né, intervertebral, e de acordo que nós andamos, movimentamos, corremos, teremos esse impacto, realizando ali uma compressão das vértebras, tá? Compressão ali do disco intervertebral. A mesma forma, nós temos ali no joelho, onde nós temos essa diminuição do espaço articular, onde quando andamos, quando pulamos, quando corremos, nós temos essa compressão do fêmur em relação à tíbia. No entanto, nós temos ali também um disco fibrocartilaginoso, que são os meniscos que auxiliam nessa absorção do impacto, tá? Da mesma forma lá do que eu comentei com vocês, do cisalhamento, se eu tenho essa compressão continuamente, eu terei ali alterações, e essas alterações irão evoluir para alguma patologia, né? Seja ali uma artrose, uma hérnia, no joelho uma lesão por artrose, uma lesão em menisco, uma lesão ligamentar. Travou de novo? Não. Só abrir. Beleza. E uma outra situação é a separação e tração, tá? Das superfícies articulares. Não sei se vai abrir. Vamos ver se vai abrir assim esse vídeo. A separação e tração nós usamos muito na fisioterapia, principalmente em mobilizações relacionadas à coluna vertebral. Então, provavelmente vocês já viram, né, na osteopatia, na quiropraxia, o paciente deitado ali numa maca, né, o terapeuta apoiado ali
colocando a sua mão abaixo da região cervical, a outra na região do mento, e ele traciona a cervical do paciente. Então, isso nós aumentamos o espaço articular, tá? O espaço intervertebral. Isso é muito bom para o paciente, um paciente que apresenta aí, no caso, uma hérnia de disco, uma compressão nervosa, que a partir do momento que eu aumento esse espaço entre as vértebras, eu diminuo essa compressão. E a partir do momento que eu diminuo essa compressão, o paciente tem um alívio da dor, tá? A gente fala também um pouquinho de alguns testes ortopédicos, e vocês verão que existem testes específicos, né? Um chamado teste de compressão e o teste de tração, para confirmar se esse paciente apresenta uma lesão ali nervosa. Então, a gente pede, né, a gente coloca a mão na cabeça do paciente, realizamos uma compressão, a gente realiza uma força caudal com esse paciente. Caso o paciente relate dor local ou irradiada para algum membro, nós colocamos como positivo essa lesão nervosa. Mas, para confirmar se esse paciente apresenta mesmo, nós realizamos a separação e a tração. Nós colocamos a mão na região do mento e na região occipital e nós realizamos o movimento em direção ao crânio, né, em direção cranial. Se essa dor que o paciente sente diminuir nesse movimento de tração, nós confirmamos que o paciente apresenta, sim, uma lesão nervosa, pois quando houve a compressão, foi positivo, e quando houve a tração, houve o alívio de dor. Tá? Então, a gente usa muito também essa técnica de tração e separação. Aí, né, infelizmente, o vídeo não está abrindo, seria aí de manipulação vertebral. Nós temos um outro movimento chamado movimento de translação, que é um movimento que ocorre especialmente Oi? Disseram no chat que tem alguém pedindo para entrar. Beleza, obrigado. Acho que ele desistiu de entrar, porque sumiu aqui. Acho que ele desistiu, sumiu. Na hora que voltar, você me fala, por favor. Movimento de translação é um movimento que ocorre especialmente na articulação temporomandibular, tá? Aqui na região lateral, né? Aí acho que ele voltou. Foi. Que esse movimento de translação ocorre isso aqui, ó. Quando o paciente ele abre a boca, o côndilo mandibular ele desce, tá? Ele faz esse movimento aqui, ó, ele desliza e vai para frente, tá? Esse é o movimento de translação. Ele gira e desliza, tá? Então, quando a gente realiza esse movimento de abertura da boca, todos nós, tá? O côndilo ali da mandíbula, ele vai realizar esse movimento na eminência mandibular. Ele vai girar inferiormente e deslizar. Tá? Esse a gente chama de movimento de translação. Então, esses são os movimentos, né? Nós falamos dos movimentos osteocinemático, flexão, extensão, abdução, adução e rotações, e os movimentos artrocinemáticos, que são os movimentos que, né, principalmente, né, o principal é a lei do côncavo e convexo, ou regra do côncavo e convexo. Aí nós temos o movimento de deslizamento, movimento de giro, movimento de tração, o movimento de compressão, o movimento de cisalhamento ali que eu comentei com vocês, tá? Então nós temos todos esses movimentos, que são movimentos realizados dentro da articulação, nós não visualizamos, tá? Mas que são movimentos que são realizados quando realizamos esses movimentos osteocinemáticos. A partir do momento que eu consigo identificar isso, esses movimentos, eu consigo mobilizar uma articulação. E quais são as indicações para uma mobilização articular?
Se meu paciente apresenta dor, meu paciente ali apresenta um mecanismo de defesa muscular e espasmo muscular, então eu realizo essas mobilizações. Se meu paciente apresenta pouca mobilidade articular reversível, tá? Uma hipomobilidade articular, no entanto, eu sei que essa hipomobilidade articular, eu consigo, através dessa técnica, reverter esse quadro. Falhas de posicionamentos e subluxações. Exemplo, eu tenho uma paciente que eu atendo, ela apresenta uma subluxação de glenomeral, tá? Por conta de um AVC que ela teve há 4 meses. É muito comum que um paciente que apresenta um AVC, devido ao desuso daquele membro, o próprio peso do húmero, né, o próprio peso ali do osso, ele vai, e o peso e a ação da gravidade, ele acaba inferiorizando o húmero em relação à cavidade glenoide, fazendo com que o nosso paciente apresente aí uma subluxação. Então, a gente vê ali, né, na hora que a gente começa a atender, a gente vê que o paciente apresenta ali uma pequena depressão. Tá? Então, o que a gente faz? Né? A gente realiza ali mobilizações articulares, né? Se o paciente ele não sentir dor, a gente também precisa ter essa preocupação. Nós realizamos ali pequenas mobilizações articulares, intraarticulares, né? Para que a gente consiga ali melhorar essa subluxação. Então, é um exemplo ali também que nós podemos utilizar essa mobilização. Limitação articular progressiva e imobilidade funcional. Então, essas são as principais indicações. Contraindicações e precauções. A técnica de mobilização articular é para ganho de movimento, tá? Então, se meu paciente já tem uma hipermobilidade, eu não irei realizar uma mobilização articular, não tenho porquê eu querer ganhar mais se meu paciente já tem muito, ok? Então a gente precisa pensar nisso. Se meu paciente apresenta um derrame articular, se meu paciente apresenta inflamação, se o paciente apresenta tecidos malignos, né, ali o paciente está com câncer, eu não vou realizar uma mobilização articular. Fratura não consolidada, a fratura ali ainda não foi consolidada, não houve a calcificação, eu não realizo essa mobilização. Artroplastia, né, o paciente ali fez ali uma artroplastia, fez uma troca, né, ali na cabeça do fêmur, de um côndilo femoral, eu não realizo essa mobilização inicialmente, mais para frente eu posso até realizar, mas inicialmente não faço isso. Tecido conjuntivo recém-formado, então um paciente que apresentou ali uma lesão, né, tecidual, e eu percebo que aquela lesão tecidual, ela está em processo de regeneração, então eu não vou realizar essa mobilização, tá, para não correr o risco de causar uma fibrose nesse tecido conjuntivo e com isso complicar a evolução desse paciente. E pessoas idosas, tá? Então, a gente precisa ter uma precaução, no caso aí de pessoas idosas, por conta de osteoporose, né? Então, dependendo da força que eu emprego nessa mobilização intraarticular, eu posso fraturar ali o osso do meu paciente, devido a essa característica, né, de fragilidade óssea em pacientes idosos. Então, a gente precisa ter essas precauções, ok? Além disso, né, dessas mobilizações, nós temos também os nossos alongamentos, tá? Onde o alongamento ele se dá através de uma flexibilidade, né, muscular, onde é a capacidade de mover uma ou mais articulações de modo suave e com facilidade ao longo de uma amplitude de movimento, sem restrições e indolor. Ela é determinada pelo comprimento do músculo junto à integridade articular e à extensibilidade dos tecidos moles periarticulares. Cada indivíduo é único,
tá? Então, eu preciso respeitar essa integridade, esse comprimento do músculo, porque às vezes a gente fica tão preocupado que não, preciso alongar ao máximo, e meu paciente ele apresenta esses tecidos moles periarticulares, né, ligamentos, cápsulas, apresenta às vezes uma certa restrição ao movimento, e com isso eu tento forçar ao máximo, e ao invés de ganhar flexibilidade com o meu paciente, eu causo lesão no meu paciente, tá? Então, essa questão de alongamento, a gente precisa ter uma preocupação muito grande. Uma coisa sou eu alongar o músculo desse meu paciente sentir que está puxando, né, que está sendo alongado, do que eu alongar esse músculo do meu paciente, e meu paciente, além de sentir que está alongando, ele sentir dor. Tá? Aí vem lá daquela aula que a gente falou, da lei de Hooke, tá? Onde eu deixo eu passo ali do limite elástico, e eu vou para o limite plástico, ou seja, eu rompo esse limite. Isso é comum, a gente pensar em esportes, onde o atleta ele estica, principalmente futebol, né? Ele dá uma esticada ali na perna pensando ali em conseguir alcançar aquela bola, e devido a esse aumento ali, ele acaba rompendo ali, né, algumas fibras musculares, devido a essa amplitude exagerada. Tá? Então, a gente precisa também ter essa preocupação. Hipomobilidade, né? Então, eu tenho essa flexibilidade através do alongamento, e a hipomobilidade, que nós trabalharemos, essa hipomobilidade, através do alongamento, para tornar o nosso paciente mais flexível. Então, a hipomobilidade é uma mobilidade restrita, causada pelo encurtamento adaptativo dos tecidos moles, podendo ocorrer como resultado de vários distúrbios ou situações. Nós temos situações, né, distúrbios patológicos, situações patológicas, mas mesmo algumas situações adaptativas. Provavelmente, alguns de vocês, né, que não praticam nenhum tipo de atividade física, não têm o costume de se alongar, se por acaso eu pedir para vocês, né, ficarem em pé e tentar colocar a ponta dos dedos no chão, não conseguirão. Mas quando tinham lá seus 15 anos, 14 anos, conseguiam facilmente. Tá? Então, devido às características, né? Às vezes a gente não pratica mais atividade física, a gente não se alonga, a gente adota uma postura muito incorreta, ficamos muito tempo em frente ao computador, ficamos muito tempo à frente de uma televisão. Devido a essas situações adaptativas, a nossa musculatura se encurta. Tá? Então, por isso que, de um tempo para cá, o Pilates, nessa prática fisioterápica, ela ganhou muitos adeptos, porque ele trabalha muito essa questão da flexibilidade. Às vezes, aquele paciente que tinha essa hipomobilidade por desuso, ele começa a realizar ali o Pilates não tem impacto e trabalha sempre essa questão de flexibilidade, o paciente, ele acaba ou diminui essa hipomobilidade que ele tinha, ok? Algumas situações, tá, e alguns distúrbios que podem levar o nosso paciente à hipomobilidade. Nessa imagem aqui, uma imagem, né, de um paciente aí que apresenta uma queimadura, e essa daqui. Então, devido a isso, o paciente, devido a essa aderência cicatricial, esse paciente pode apresentar uma hipomobilidade. Então, olha aqui, ó, ficou bem na articulação do cotovelo. Então, na hora que o paciente realiza um movimento de extensão, ele não consegue realizar um movimento de extensão por completo, porque houve essa aderência cicatricial. A mesma coisa aqui na região do pescoço, tá? Então, essas cicatrizes, elas podem causar uma hipomobilidade nos nossos pacientes.
outros distúrbios, né, e uma escoliose, onde o paciente apresenta, sim, essa hipomobilidade. Então, o paciente ele terá, devido a essa assimetria, né, da região da coluna, o paciente ele será hipomóvel para um dos lados. Tá? Então, a gente tem isso. Outro que eu comentei com vocês, é a questão aí do sedentarismo, questão de obesidade, né, são algumas situações que podem levar, e também, aí, por, no caso, paciente com desuso. Pode falar. Ou desistiu. Professor, no caso da queimadura, tem como reverter esse processo durante a cicatrização ou já... Durante a cicatrização, sim. Tá? Ah, sim. Uhum. Porque a gente tem algumas técnicas que nós utilizamos, uma técnica de Cyrix, né, ou Cyrax, dependendo do que vocês forem ler. Nós temos terapia manual, nós temos a ventosa, tudo isso que auxilia para que esse paciente não tenha essa aderência articular. Tá? Semana retrasada, nós atendemos um paciente no estágio, os alunos atenderam, eu acompanhei lá, uma criança, um adolescente de 13 anos, ele teve uma queimadura em membros superiores, na região do pescoço, um pouquinho só na face. Ele, lá no serviço dele, lá, criança de 13 anos trabalhando no mercado, ele acabou, lá o depósito pegou fogo, então ele queimou, tá? Então, assim, ele já fez toda a parte ali da enfermagem, juntamente com o médico, hoje é a parte nossa de fisioterapia. O paciente ele tem a dificuldade de realizar o movimento de flexão das falanges e o movimento de flexão de punho. Tá? Então, nós orientamos e ele não tem essa aderência, tá? Na verdade, o dele é por conta desse neotecido, né? Esse tecido aí novo que está sendo criado. Então, ele queixa de dor, tá? Quando ele realiza o movimento. Então, devido a esse quadro álgico, ele prefere não realizar o movimento, porque dói, então ele fica com a mão aberta, tá? Então, a gente orientou ele juntamente com a mãe, passamos alguns exercícios, encaminhamos esse paciente lá para o CEMOF, né, ali no estádio, para que ele dê continuidade à fisioterapia. Mas essa questão da aderência vai depender muito também do grau da queimadura, né? Um paciente com grau 3 é bem complicado, um paciente dependendo com grau 2 também, mas grau 1 dificilmente ele vai apresentar essas marcas, é mais grau 2 e grau 3, tá? Tá bom, obrigada. Bom, além disso, né, falando ainda dessa questão de flexibilidade, questão de alongamento, nós temos que gera muita dúvida, né, contratura e encurtamento muscular. O que é contratura? Contratura é definida como um encurtamento adaptativo das unidades músculo-tendínea e outros tecidos moles que cruzam ou cercam uma articulação e resulta em resistência significativa ao alongamento, podendo comprometer as habilidades funcionais. Pode ser irreversível. Encurtamento é a perda parcial da mobilidade ou flexibilidade e pode ser reversível. Encurtamento é quando aquele paciente, como eu comentei com você, né, não pratica atividade, o paciente é um paciente sedentário, não faz alongamento, nós temos aí, infelizmente, esse encurtamento muscular. Já a contratura, né, esse encurtamento adaptativo, ele vai se dar através com o tempo, também juntamente com essa questão do encurtamento, mas ele também se dá com o tempo e situações de estresse, né? Por isso que a gente vê muitos atletas apresentando contratura muscular, né? Assim, muitas vezes o locutor lá, né, fala assim, o paciente apresentou aí uma contratura muscular, não vai poder jogar por tantos jogos, tá? Por conta dessa questão adaptativa dessa unidade músculo-tendínea. Então, ele vai e volta,
vai e volta, né? O músculo ali está nesse movimento adaptativo, e devido a essa resistência, né, esse alongamento ali extremos, ele acaba num processo de cicatrização, né, desse alonga e volta, ele acaba causando ali, gerando nesse processo de cicatrização, né, dessas microlesões, ele acaba levando ali a pequenas fibroses. Tá? Então, essas fibroses ali, elas acabam impedindo que o músculo ele se contraia e volte, né, novamente. Se contraia e volte. Ele acaba perdendo essa capacidade elástica. Tá? Então, esse paciente ele apresenta essa contratura, essa característica músculo-tendínea acaba sendo trocada, né, num processo de cicatrização, ele acaba sendo ali, formando ali pequenas fibroses, e essas fibroses, elas impedem essa amplitude desse músculo, tá? Então, isso é uma diferença entre contratura e encurtamento. Indicação para o uso de alongamento. Em pacientes que apresentam aí uma amplitude de movimento limitada, por perda de extensibilidade dos tecidos moles, periarticulares, aderência, encurtamento ou contraturas. Pode ser utilizado antes e após exercícios vigorosos e na prevenção de lesões musculoesqueléticas. Esse antes e após exercícios vigorosos, não sei se o nosso amigo aí que é personal trainer está aí ouvindo e assistindo a nossa aula, mas em algumas situações, né, a gente tem uma briga bem interessante entre a fisioterapia e a educação física, porque em alguns esportes hoje em dia não tem sido utilizado tanto um alongamento antes da prática esportiva. Tem sim realizados um aquecimento, tá? Então, dando exemplo, praticantes de corrida. Dificilmente você vai ver aí pessoas que praticam corridas, profissionalmente mesmo, ou um nível amador mais avançado, realizando alongamento antes da corrida. Eles realizam um aquecimento antes da corrida. Ou podem realizar aí um alongamento que a gente fala um pouquinho mais para frente, que é um alongamento balístico, tá? Mas aquele alongamento mesmo de ficar parado e alonga, a gente não faz isso, a gente faz após essa atividade. Por quê? Foi observado em alguns estudos que quando você faz um alongamento, pensando na corrida, quando você alonga, vamos pensar em membros inferiores, tá? Quando você alonga em um quadríceps, quando você alonga um isquiotibial, e você não aquece, somente alonga, e você vai correr, quando você está correndo, né, ao mesmo tempo que você contrai o músculo, você alonga aquele músculo. Você contrai o músculo e alonga aquele músculo. Por você já ter alongado esse músculo antes, e na corrida você alonga ele mais, o risco de lesão acaba sendo maior devido ao alongamento que você realizou antes da corrida. No entanto, se você aquece essa musculatura antes, né, dá trotezinho, faz esse alongamento balístico, você simplesmente aqueceu essa musculatura, você não aumentou, você não alongou essa fibra muscular. Então, em corridas, né, nós hoje utilizamos muito mais o aquecimento e o alongamento após a corrida do que alongar antes e alongar depois, tá? Você vê isso também em jogadores de futebol. Chega lá no início de uma partida, ele fica correndo lá em campo, batendo bola e faz outros tipos, mas eles não param, né, não realizam esses alongamentos, ok? Então, algumas dúvidas geram quando a gente fala sobre isso. Claro. Oi? No caso da musculação, seria melhor alongar antes? Eu falo por mim, tá? Eu aqueço antes. Eu não alongo, eu alongo depois, tá? Eu não fico ali alongando minha musculatura, não.
Eu aqueço, faço alongamentos balísticos, tá? Faço movimentos de rotação, giro, não fico ali 20 segundos e alonga, 20 segundos e alonga, não. Eu aqueço minha musculatura antes, dependendo do que for, se eu tiver com tempo, eu até faço um elíptico antes, faço uma esteira antes, principalmente elíptico, porque eu já trabalho membro superior e membro inferior, e depois, sim, daquela carga ali de exercício, eu faço o meu alongamento, tá? Então, isso, né, eu comecei a adotar isso depois de pesquisar alguns artigos, de conversar com algumas pessoas, então eu faço isso, tá? Antigamente, sim, eu fazia o alongamento antes e fazia o alongamento depois. De um tempo para cá, eu simplesmente faço um aquecimento antes e alongo depois, tá? Então, para evitar mesmo essas lesões. Ok? Professor, Oi? a prancha ela é um alongamento? Não, fortalecimento. Fortalecimento? Fortalecimento. Ah. Tá? A gente pode até ficar 30 segundos na prancha, né? Que aí é o que é mais ou menos, né? Que o pessoal brinca, pelo menos 30 segundos. É porque quando eu sempre procurava fazer um exercício antes de eu operar a coluna, aí eles sempre falavam que eu tinha que sempre insistir em fazer essa prancha para fortalecer a coluna. Só que eu não precisava ficar nem 2 segundos. Porque o exercício de prancha, a gente fala, né, o fortalecimento do core, né, que aí são os músculos abdominais, e esses músculos abdominais são os principais músculos estabilizadores da coluna, né, falando da região lombar, né. Então, por isso que a gente trabalha muito fortalecimento de core na prancha para estabilizar a coluna, tá? Ele é fortalecimento, tá? Então, olha só, contraindicação para o alongamento: bloqueio ósseo, fratura recente em consolidação, processo inflamatório agudo ou infeccioso, cicatrização aguda do tecido mole, dor aguda com o movimento de alongamento e hipermobilidade. Essa dor aguda com o movimento de alongamento, a gente precisa ter uma preocupação. Vamos imaginar que eu quero ganhar com o meu paciente movimento de extensão de cotovelo, tá? Aí eu venho com o meu paciente, realizo o movimento de alongamento, aí o paciente começa a falar assim, tá doendo. Eu falo, não, aí o fisioterapeuta fala, não, essa dorzinha é boa mesmo, vamos forçar mais um pouquinho. É tendencioso, né, um mecanismo de defesa do nosso paciente, né, do ser humano, ele fazer isso aqui, ó. Ele vai contrair. Então, ao invés de eu ganhar essa amplitude com o meu paciente, infelizmente eu estou perdendo, porque eu estou passando do limite álgico do meu paciente, do limite de dor do meu paciente, e eu vou, não, vamos, o cara está gritando de dor, e ele começa a fazer um movimento contrário. Então, por isso que eu preciso ter esse cuidado, sempre respeitando o limite álgico. O que a gente faz? A gente alonga, vamos falar aqui, ó, aqui tá doendo? Tá, deixa eu só ir mais um pouquinho. Doeu muito? Doeu, eu volto. E aqui? Não, aqui tá suportável. Então, ok, eu mantenho aqui. Numa próxima atendimento, vou alongar mais um pouco. Forçou, tá doendo? Aqui tá suportável, deixa eu forçar mais um pouquinho. Forçou, doeu muito? Doeu, eu volto. Então, sempre eu preciso ter essa preocupação, porque ao invés de ganhar mobilidade, eu vou perder. Tá? Então, pensem nisso. Então, nós temos algumas técnicas de alongamento. O alongamento passivo é aquele que o terapeuta realiza no paciente, né? Então, realizado com a ajuda de forças externas, pode ser realizado por aparelhos, vou mostrar para vocês alguns aparelhos, ou através do terapeuta, em um estado de relaxamento da musculatura a ser alongada. Então, vamos dizer que vem um terapeuta, ele vai e alonga o meu pescoço, tá? Minha cervical. Não sou eu alongando, tá? Vamos imaginar que aqui é a mão dele, ele vai e alonga, tá? Então, alongamento passivo, ou seja, uma outra pessoa, né, ou um outro equipamento realiza esse alongamento para mim. Esse alongamento, ele pode ser um alongamento estático, ele acaba sendo mais utilizado, como o próprio nome diz, né, ele acaba sendo parado, né, a gente realiza ali o movimento e fica ali parado entre
15 a 30 segundos. Tá? O mais indicado, né, vocês verão também na literatura, que o mais indicado é entre 20 a 30 segundos de alongamento. Você faz 10 segundos de alongamento, mesma coisa de você não realizar alongamento nenhum. Tá? Então, ficou 10 ali, você vai ter que aumentar o número de repetições para que você consiga alongar de uma forma eficaz. Alongamento ativo é determinado pelo maior alcance de movimento voluntário, utilizando-se das forças dos músculos agonistas e relaxamento dos músculos antagonistas. Então, quando eu realizo um alongamento ativo, eu coloco a mão na parede e faço esse movimento aqui para alongar o peitoral, eu estou ativando os músculos agonistas, que são os músculos que realizam a extensão de glenomeral, para que eu consiga relaxar os músculos antagonistas, os músculos contrários, tá? Então, são alongamentos ativos. Eu paro, realizo o movimento e volto. Paro, realizo o movimento e volto. Então, o passivo, ele é parado ali, né? Ele fica ali aproximadamente de 20 a 30 segundos, e esse ativo eu realizo esses movimentos constantes, tá? Eu tenho uma outra que nós utilizamos muito na fisioterapia, que é o movimento de sustentar e relaxar. O que eu faço? Eu realizo o movimento de extensão do meu paciente até o limite dele. Quando chega aqui, o indivíduo é instruído a realizar uma contração isométrica no final da amplitude do movimento do músculo retraído, antes que ele seja passivamente alongado. Então, eu vou, alongo, alongo, alongo. Aqui foi o limite dele. O que eu faço? Eu vou colocar a minha mão próximo à região do punho do meu paciente e vou pedir para ele contrair forte, como se fosse realizar uma extensão mais forte que ele consiga realizar. Tá? Vou e mantenho aqui. E ele faz, força, 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 relaxa. Depois que ele forçou, né, que ele realizou essa contração de tríceps, lembrando que é o tríceps que realiza esse movimento de extensão, depois que ele fez essa força isométrica ali bem extrema, eu peço para ele relaxar e eu alongo mais um pouco. Ele é chamado de sustentar e relaxar. Eu vou até o limite daquela articulação, chego no final desse limite, eu peço para o meu paciente realizar essa contração de forma isométrica do tríceps, dando exemplo aqui no movimento de extensão, e após essa contração isométrica, eu alongo mais um pouco. Nós temos muitos resultados, tá? Resultados excelentes com essa técnica de sustentar e relaxar. Aqui são só alguns exemplos onde que, infelizmente, na academia, até mesmo em algumas clínicas de fisioterapia, né, ou em outras situações, a gente vê esse alongamento de uma forma errônea. Aqui eu tenho um paciente realizando um alongamento de reto femoral, numa posição correta, e esse paciente tentando alongar ali um reto femoral, mas é impossível ele conseguir realizar esse alongamento, tá? Na verdade, ele só está segurando a perna dele. Para que o alongamento seja eficaz, olha só, no caso desse exemplo, cadê meu mouse aqui? Ele precisa manter, né, e passar, se possível, da linha média do corpo, para que seja aumentado ali essa fibra, né, que tenha esse alongamento da fibra de reto femoral. Outro aqui, dando um exemplo aí de alinhamento correto para aumentar a flexão de glenomeral, olha o nosso paciente da figura A, né, na posição correta, e olha o paciente da figura B tentando alongar. Isso é muito comum, tá? Olha só, isso é muito comum nos nossos pacientes, por quê? Primeiro que eles não sabem como é realizar um alongamento de uma forma correta, e a outra é que eles tentam compensar, pensando que vão conseguir atingir aquele grau que a gente quer, ou aquela amplitude que a gente quer. Então, esse paciente, se a gente, dependendo, colocá-lo numa posição correta, ele não vai conseguir
elevar um membro até essa altura. Então, como o paciente, né, o ser humano é muito esperto, ele simplesmente adota uma postura para que ele consiga atingir ali aquele limite que nós pedimos. Muito comum, paciente de ombro, tá? A gente pede para o paciente realizar um movimento de abdução. Na hora que chega em 90 graus aqui, o paciente não consegue realizar mais do que 90 graus, aí o que ele faz? Ele inclina a coluna. Tá? Então, às vezes o paciente está chegando aqui, ó, bem mesmo aqui em cima, o terapeuta, às vezes, ele pode não perceber, né, dependendo ali de como for essa inclinação, às vezes ele está achando que está ganhando essa abdução do paciente, mas na verdade a coluna do paciente está assim, ó. A gente precisa ter essa preocupação também para o paciente não roubar uns graus nossos aí. Então, outro tipo de alongamento, um outro também exemplo de alongamento, que nós podemos usar ali alguns artifícios. A intensidade do alongamento, tá? Qual é a força, né, que nós empregamos num alongamento? Esse alongamento ele precisa ter baixa intensidade por meio de uma carga leve, seja pelo aparelho ou seja pelo terapeuta, mais eficiente em baixa intensidade, associado a longa duração. Por isso que eu falei com vocês, não adianta você alongar 10 segundos, fiquei parado ali no músculo 10 segundos, não. Um alongamento, para ele ser eficaz, ele tem que ser no mínimo de 20 a 30 segundos. Se por acaso eu realizo esses alongamentos de 10 segundos, eu preciso aumentar o número de repetições. Então, exemplo. Tempo de aplicação de um ciclo de alongamento. Quanto mais curta a duração, maior o número de repetições, aquilo que eu comentei com vocês. Então, olha só, Cipriano, em 2003, ele faz, né, exemplo, duas repetições de 30 segundos, será igual a 6 repetições de 10 segundos. Ou seja, eu preciso aumentar o número de repetições. Robert, por mais que esse, né, autor aí seja um pouco antigo, né, 1999, mas a gente utiliza esse autor ainda, dando exemplo aqui, ó, 3 séries de 15 segundos, ou, olha só, na verdade, né, acaba sendo diferente ali, desculpa, diferente de 9 vezes de 5 segundos, porque 5 segundos você não alonga nada, tá? Você ali, o sarcômero ali não deu nem tempo dele alongar, né, e você já está voltando para a sua posição de repouso. Então, no mínimo, 10 segundos, no entanto, você vai precisar aumentar esse número de repetições. Por isso que a gente acaba já indo para 2 de séries de 30 segundos, 3 de 30 segundos, do que ficar fazendo 6 séries de 10, tá? O ideal, entre 15 e 60 segundos, né, e 30 segundos aí para casos intermitentes, que eu faço 2 séries de 30 segundos, é o mais indicado, tá? Velocidade do alongamento. Então, para garantir o relaxamento, o alongamento deve ser feito lentamente, isso nós falamos. E no caso do balístico, um alongamento rápido e forçado, com alta velocidade, no final da ADM, é comumente utilizado em praticantes de esporte que necessitam de aumento e manutenção da flexibilidade máxima. Provavelmente alguns, ou a maioria, já assistiram ali na televisão alongamentos de ginastas, né? Então ele está ali com aquela perna toda aberta ali, tem um nome lá, Spartak, alguma coisa assim, aberta lá, e vem o técnico ainda, e ele começa a forçar esse alongamento. Isso é um exemplo aí de alongamento balístico, ou seja, o atleta, né, o que for a pessoa, ele chegou já no alongamento máximo, então, e vem ainda, aí no final, tem o técnico ali, ou ele mesmo realiza ali um alongamento forçado no final dessa DM, pensando, né, e querendo ali aumentar ainda mais essa amplitude ali, esse alongamento desse paciente. Muito comum em ginastas, tá?
No entanto, a gente precisa ter uma preocupação, porque como a gente passa a gente acaba passando desse limite, né, ou chegando no limite extremo, nós podemos causar ali traumas ao tecido, tá? E devido a esses traumas no tecido, nós levaremos, né, ou podemos levar esse paciente a contraturas musculares, aquilo que nós falamos ali, desse processo de cicatrização por conta desses microtraumas, sendo substituído por fibroses, tá? Então, ali, esse paciente acaba perdendo um pouco essa flexibilidade. Então, outro exemplo aí de alongamento, alongamento da coluna, do alongamento de iscos tibiais, porque aqui eu alongo, o paciente ele inclina para frente, eu alongo todos os iscos tibiais e a musculatura posterior. Quando eu peço ao meu paciente realizar esse movimento, forçando o membro inferiormente, né, empurrando ali o joelho para baixo, eu alongo os rotadores, tá? Então, dando alguns exemplos. E aqui, ó, isso a gente nem usa mais, tá? Dificilmente a gente vê. A gente tem uma órtese, né, que é um dispositivo dirigido pelo paciente, que aplica um alongamento estático e progressivo. Então, é colocado um peso, né, e esse peso ele serve para aumentar esse alongamento muscular. Isso nós vamos ver, tá? Não dessa forma, mas com a mesma ideia, em locais específicos de traumato, tá? Então, centros traumatológicos, tá? Onde é fixado aí no osso, aí não é a nível muscular, mas no osso, para realizar uma tração, tá? E, consequentemente, você acaba alongando, né? A partir do momento que se distancia esse osso, para que ele consiga se encaixar, né? No caso de uma fratura, o médico ele realiza essa tração com peso, fica o peso ali, até ele conseguir aproximar as suas extremidades, como consequência, acaba alongando também a musculatura. E um outro aqui, colocou aí um peso na extremidade distal do nosso paciente, e como o paciente não consegue realizar a força, né, realiza a flexão ali de cotovelo, ele vai simplesmente descendo, realizando o alongamento de tríceps, ok? São exemplos. Outros, alongamento aí de isquio, alongamento de ilipsoas, então a gente consegue alongar, ó, o ilipsoas, o paciente na borda da maca, o paciente realizando o movimento sozinho, então ele realiza, ó, da perna esquerda, né, do outro lado lá, o alongamento de ilipsoas, o paciente em decúbito ventral, eu apoio a parte posterior da coluna do nosso paciente e realizo a extensão de coxa femoral, realizo também um alongamento de ilipsoas, e o paciente em decúbito lateral, eu também segurando, né, travando ali a lombar do meu paciente para ele não compensar, eu consigo alongar também o músculo ilipsoas. Então vocês, né, essa imagem é só para mostrar para vocês que nós conseguimos alongar o mesmo músculo de diversas formas. Não necessariamente existe só um alongamento para alongar aquele músculo. Temos inúmeras formas de alongar o mesmo músculo. Aqui, ó, outros exemplos. E vamos repetir um pouquinho de alguns tipos de contração, para a gente terminar hoje. Dúvidas? Perguntas? Vamos lá para a gente continuar rapidinho. Anderson, Joana, Pamela, Lucas, Eduardo. Oi. Eu tinha perguntado no chat se quando instala a coluna, se tem alguma coisa a ver com o movimento de tração. Acho que é movimento de tração que você tinha falado. Na verdade, o movimento de tração é quando eu distancio um segmento ósseo do outro. Não é indicado realizar esses, né, a pessoa fala assim, instala ou tá, porque você está, dependendo, você está começando a forçar, né, ou o ligamento, ou o próprio estrutura óssea na coluna. Então, não é indicado. Você precisa identificar o porquê que está instalando tanto. É um mau posicionamento,
É alguma lesão ligamentar? Quando eu estalo melhora? Quando eu estalo dói? Isso eu preciso identificar. Quando melhora. Melhora, então pode ser um mau posicionamento. Então, a gente precisa identificar isso. Mas não é indicado eu ficar o tempo todo, né? Tem gente que fica assim, estalo, ou vira para um lado e vira para o outro para poder instalar. Não é indicado, tá? Por conta... Quando, dependendo, eu faço esses movimentos, né, de rotação, ou às vezes movimentos de inclinação, eu começo a forçar essa minha estrutura óssea sobre outra ou sobre ligamentos e causando, assim, possíveis lesões, tá? Então, a gente tem que ter essa preocupação. Deixa eu liberar um aqui. Ok? Dúvidas? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat, que eu já respondo de uma vez. Paula pediu para avisar que acabou a luz. Beleza. Então, olha só. Deixa eu ver quanto... É só a gente falar um pouquinho sobre a contração muscular e a gente termina por hoje, que tem bastante conteúdo para hoje. Contrações musculares, nós já falamos lá do sistema locomotor, mas nós temos alguns alunos aí de primeiro período, eles irão ouvir sobre isso ainda, mas vamos lá. Nós temos contração muscular isotônica concêntrica, isotônica excêntrica e isométrica. O que vem a ser isso? Isotônica concêntrica. O músculo se encurta, reduzindo o ângulo de uma articulação. Aí eu até comentei com vocês, quando nós falamos lá em anatomia do sistema locomotor, aí eu dei o exemplo para vocês, a gente até falou de peso, eu dei o exemplo para vocês que quando, pensando no bíceps, tá? O bíceps ele realiza a flexão de cotovelo. Esse movimento de encurtar, tá? Então eu encurto o músculo e como consequência eu diminuo o ângulo da articulação, seria aí o isotônico concêntrico. Mas eu dei o exemplo para vocês que vamos imaginar que o meu músculo ele consegue realizar uma força aí de 50 quilos. E eu tenho aqui na minha mão uma força de 30 quilos. Então, o meu músculo, ele encurtou, diminuiu o ângulo articular e conseguiu vencer essa resistência concêntrica, tá? Esse peso aí de 30 graus, ou seja, a força do músculo foi maior do que a minha resistência. Exemplo aí de isotônica concêntrica. Aí eu falei com vocês também, né, da isotônica excêntrica. A isotônica excêntrica, ele há um aumento do comprimento do músculo durante a contração. Então, ou seja, pensando no bíceps novamente, ok? Meu bíceps, ele consegue realizar consegue alcançar aí, né, realizar uma força de 50 quilos, então ali ele consegue pegar 50 quilos, e eu coloco aqui na minha mão 60 quilos. Então eu venho aqui, estou tentando vencer, realizar a flexão de cotovelo, no entanto meu peso aqui é maior. O que começa o meu membro fazer? Ele começa a realizar a extensão. Mas, ao mesmo tempo que ele está realizando essa extensão, meu bíceps está contraindo, porque meu bíceps está tentando vencer esse peso de 60 graus. Ao mesmo tempo aqui, eu estou recrutando fibra muscular, tá? Então, por mais que aqui não consiga vencer essa resistência, olha só, eu estou aumentando o comprimento do músculo, estou aumentando a distância desse ângulo articular, mas a minha resistência acaba sendo maior. Quem faz academia, né, o nosso amigo Wallace, que é o personal, entrou aí agora, provavelmente já viram. O cara está lá na academia, ele faz um movimento de flexão e ele desce devagar. Faz um movimento de flexão, né, trabalhando o bíceps, e ele desce lentamente. Os estudos comprovam que para um ganho de massa muscular, para uma hipertrofia muscular,
A contração isotônica excêntrica, ela é mais eficaz do que a isotônica concêntrica, porque ela acaba recrutando mais fibra muscular, tá? Então, por isso que você vê na academia, o cara lá pegando peso, né, no caso aí do bíceps, e descendo lentamente. Força, no caso aí de uma isotônica excêntrica. Isso nós podemos realizar em qualquer músculo, tá? A gente, dependendo de um caso nosso de reabilitação, a gente utiliza muito esses recursos de isotônica excêntrica, pensando num paciente que apresenta essa hipomobilidade por desuso, né? O paciente ficou com membro engessado por um longo período, então ele precisa ganhar essa massa muscular de uma forma muito rápida, né, ou bem mais rápido. A gente acaba usando esses artifícios aí de isotônico excêntrico aí para uma melhor resposta, tá? Então, o exemplo. E a contração isométrica, ela gera tensão muscular sem gerar movimento. Servem para estabilizar as articulações enquanto outras são movidas. Aí eu dei o exemplo para vocês também, lá da anatomia. 50 quilos aqui e 50 quilos aqui. Ou seja, há o equilíbrio. Eu contraio, mas a minha força de contração é a mesma capacidade, né, o mesmo peso que eu tenho aqui na minha extremidade. Ou seja, eu contraio, mas eu não deixo cair, mas eu também não venço. Então o paciente fica ali em isometria. Nós utilizamos muito também exercícios isométricos, ainda mais se for o paciente que no início ele não consegue realizar isotônico concêntrica e excêntrica. A gente trabalha muito isometria. Quadríceps, então, em paciente com fratura aí de fêmur, trabalhamos muito isometria com o paciente. Contrai, 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 relaxa. Contrai, 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 relaxa. De acordo que vamos evoluindo, né, a gente vê muito. A própria prancha, né, que a nossa amiga falou ali, é um tipo de exercício isométrico, tá? Uma contração isométrica. A cadeira imaginária, né, a pessoa ficar apoiada ali com as costas na parede e como se estivesse sentado numa cadeira. Contração isométrica para membro inferior. Tá? São exemplos de exercícios que nós utilizamos a isometria. Então, o próprio CrossFit, né, o CrossFit, treinamento funcional, nós trabalhamos muito isometria, né, o próprio peso ali do corpo, né, sem movimento, dependendo do que for, sem movimento, sem carga, próprio peso do corpo, para trabalhar ali, ganho ali de força muscular com os nossos pacientes ou atletas.